Olá, programa Eureka novamente no ar com vocês. Começando hoje, então, a transmitir o primeiro programa Eureka de 2022. Nós faremos uma breve retomada do que foi o Eureka desde seu início. Para isso, nós chamamos aqui o professor Marlos Geronasso, que é hoje o presidente do Instituto Eureka. Temos bastante história para contar, né, Marlos? Pois é, professora Regina, saudação a você, a nossa equipe, muito obrigado à ISTV, à TV Profissão, que estão conosco. Sim. Muito obrigado pela cessão do espaço, obrigado ao Centro Universitário Internacional Uninter, que é nosso parceiro também em muitos desses anos, em 18 anos de história, professora Regina. Sem dúvida. A sua atuação como diretora pedagógica, diretora pedagógica e fundadora desde a gênese desse trabalho que é em favor dos estudantes. Eureka só existe em TV e rádio em função dos estudantes. Então, nós estávamos, é claro, aguardando a passagem desse momento de pandemia e, por isso, estivemos no ar, sim, mas com gravações feitas remotamente. Exatamente. Hoje é o primeiro programa em estúdio nessa retomada das atividades. O rádio permaneceu também, na verdade, fazíamos por telefone, e por gravações, o programa também já retomou as suas atividades por intermédio da FM 97.1, da M630. E aqui na TV, agora esse primeiro momento desses 18 anos de história, professora Regina. Sim, o programa de TV sempre será transmitido aqui neste canal. Sim. O programa de rádio é gravado e veiculado na a M630, isso, FM 97.1. Que é a Rádio Educativa do Paraná. Rádio Educativa do Paraná, exatamente. Que também esse programa sempre é veiculado na rádio às 7 horas da manhã, 7 da manhã, cedinho. Você e o professor Laércio, que também é um dos nossos professores Eureka. Isso. Que está conosco também há muitos e muitos anos. Exatamente. Em toda essa caminhada, em toda essa trajetória do programa Eureka. Mas antes, então, de nós começarmos a conversar sobre a educação, sobre o Enem este ano, sobre as alterações, sobre o novo ensino médio, vamos fazer uma breve retomada, Marlos. Quando nós começamos, como nós começamos e como foi sendo a nossa caminhada até hoje? A caminhada se deu mesmo onde é parte do Museu Paranaense, ali para quem está nos assistindo de outras cidades, outros estados. Existe aqui para nós em Curitiba o Paço Municipal, a ex-prefeitura, o chamado as Ruínas São Francisco, então o Largo da Ordem. Sim. Ali funcionou num primeiro momento, isso vamos colocar 19 para 20 anos atrás, funcionava então a TV educativa. E ali levamos o nosso primeiro piloto para que houvesse esse início. O início foi em rádio, num primeiro Sim. momento, e rádio foi levado à TV porque havia sempre uma audiência. Havia sempre audiência que eu digo no sentido de pessoas requisitando. Queriam acompanhar o programa, saber como as coisas funcionavam e pediam mais espaço. E foi justamente nos idos de 2003 para 2004 que fizemos uma espécie de mesa redonda, à semelhança do futebol, quando os programas esportivos se discutem, Foi isso mesmo. discutem os jogos e o que houve, nós também fizemos essa mesa para discutir as questões do vestibular da Universidade Federal do Paraná. E como seria possível apoiar os alunos às vésperas do exame. E o resultado foi tão impactante naquela boa passagem de 2003 para 2004, que os canais da emissora foram derrubados, a internet caiu e as ligações telefônicas também derrubaram as linhas. Então, com isso surgiu a ideia, que tal um programa semanal? E foi o que aconteceu. Já houve também um momento nessa passagem que nós tivemos o programa diário. Final de tarde, 17h30, o programa ia ao ar também, um intervalo 17h30 às 18h, todos os dias. Então, houve muitos momentos e o nosso berço, inicialmente, sempre foi o canal da música. A TV Educativa, aqui em Curitiba, na rua Júlio Perneta, 695 Mercês. Esse foi o início de tudo, professora Regina, até a nossa exclusão da TV Educativa. Por quê? Porque, à época, um gestor governamental, um governador de estado e os seus colaboradores, subalternos, os seus secretários, entenderam que nós éramos críticos demais. Sim. E, na verdade, sempre fomos. E, aliás, quando pararmos de ser, certamente não haverá mais programa Eureka. Não conosco, não é, professora Regina? Só que essa crítica não é a crítica pela crítica.
é sempre uma crítica em favor do estudante, em favor do processo educacional. Exatamente. Não há defesa de governo aqui. Nunca houve Sim. nesses 18 anos. Exatamente. É bem importante que possamos fazer essa pontuação, ressaltar exatamente isso. Não há como o trabalho educacional para a educação não ter esse viés crítico. Não há como. Sim. Até porque a educação... Ela é crítica. Exatamente. Nos remete à análise crítica. Mas, nesse sentido, não estamos nos referindo ao viés partidário, mas sim pela educação. A educação ela é um instrumento político. Quem acredita que a educação não é política, erra. Erra e precisa voltar aos bancos escolares para estudar, ou precisa voltar aos compêndios, aos textos. A educação ela é política em si. Veja, política, a professora Regina disse não partidária. E esse é o ponto. Muitas vezes as pessoas confundem aquilo que é político com aquilo que é partidário. Sim. Nós sempre seremos políticos, não seremos partidários. Também por quê? Porque cada um de nós, dessa grande equipe Eureka, tem as suas cores. E as cores são diversas. Então, nesse ponto, vale a pena o nosso telespectador, a nossa telespectadora, compreender que é um projeto social. E nesse momento em que nós somos excluídos da TV educativa, retirados do ar, quem nos acolheu foi justamente o Centro Universitário Internacional Uninter. E foi o professor Peters que nos trouxe à tona. Kleber, que é o nosso diretor, que está ali no controle das carrapetas. Isso mesmo. Eles é que nos trouxeram, naquele período, um local para gravar. Depois nós fomos também adotados pela TV Evangelizar, pela TV Lumen, e seguimos esse processo de 18 anos ininterruptos. É bom que fique claro que o programa Eureka jamais deixou de ser veiculado. Inclusive foi veiculado durante muito tempo também pela TV da UFPR e pela TV Assembleia, onde é veiculado até hoje nas aulas do Assembleia no Enem, que é um projeto em comum que temos. Então é uma história que nos enche, não diria de orgulho, professora Regina, talvez vale a pena não usar esse vocábulo, mas nos enche de alegria, porque nós jamais deixamos de contribuir nesses últimos 18 anos de forma ativa, por intermédio da rádio, das ondas de rádio e por intermédio das imagens televisivas. Outro ponto bem interessante a ser destacado e também relembrado foram os aulões que nós fizemos Sim. para o Exame Nacional do Ensino Médio, com vários estudantes das escolas da Rede Pública Estadual do Paraná, lá no auditório da TV Educativa, sendo transmitido ao vivo. Nacionalmente. Nacionalmente, e inclusive também por outros países. Que nós recebemos as ligações no 0800 de várias outras cidades do nosso país vizinho, perguntando para nós sobre o material do Eureka, se poderia ser disponibilizado, se nós poderíamos enviar pelo correio. Então, é toda uma trajetória que precisa, sim, e não deve ser esquecida. Justamente. E é um momento, em 2022, de uma nova etapa. Nós já falamos inúmeras vezes em programas no ano passado, ano retrasado, sobre o Exame Nacional do Ensino Médio e sobre o novo Enem. Então, são resgates contínuos, sempre com uma voz crítica. Então, algumas vezes as pessoas dizem, mas vocês estavam criticando o INEP. Não. A nossa função não é criticar o INEP, a nossa função é cobrar o INEP. E questionar determinadas ações. O INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Anísio Teixeira, precisa dar resposta à comunidade, à sociedade, assim como o Ministério da Educação. O Ministério da Educação é uma das pastas, um dos ministérios de maior relevância, com maior acúmulo de recursos e com maior relevância. Ele não pode simplesmente não dar retorno à sociedade, porque nós sabemos muito bem que para o Brasil melhorar, ter uma situação social melhor, mais efetiva e ter um crescimento como nação, essas mudanças elas não podem ignorar a educação. Aliás, se elas ignorarem a educação, elas jamais conseguirão atingir o status que se deseja. Então, é por isso que nós incentivamos sempre a crítica construtiva e sempre faremos isso. Alguns governantes entendem, outros governantes não entendem e fazem o que fez aquele governador quando nos retira do ar e o seu, então, secretário, que hoje está em Brasília como senador, e ele deixou bem claro, olha, eles são muito críticos. Não, com todo respeito, senhorias, nós continuaremos com essa bandeira de defesa dos estudantes, porque eles é que precisam de vozes. E nós, modestamente, né, professora Regina, damos voz a esses estudantes. Quando você idealizou os aulões, que foi uma idealização sua como diretora pedagógica do Instituto Eureka, dessa ONG, chamada anteriormente de Educa-me Brasil, e o nome
Instituto Educacional Eureka, foi justamente para trazer os alunos. E como nós tivemos auditórios cheios, no Canal da Música, no ginásio da sede do Centro Franciscano, 1.600 alunos, 1.616 alunos, para ser bem preciso, assistiram ao aulão ali no auditório. E nesse ano há uma proposta para nós retomarmos o aulão histórico na Assembleia Legislativa e fazermos um grande... Não vou entrar no mérito, só para dizer que há dois eventos possíveis ali na frente. Dois eventos possíveis ainda nesse ano para 2022. um aulão do Exame Nacional do Ensino Preparatório Médio. para o Enem. Mas ainda está sendo gestado. Enquanto nós não tivermos certezas do local, nós vamos deixar assim, como surpresa. Claro, tá bom? Essa é a ideia. Bom, nós estamos falando então sobre as questões educacionais, as questões de que tivemos em alguns momentos, fomos, digamos, afastados, porque nós, segundo a interpretação, a compreensão de alguns, nós éramos muito críticos, mas a educação é isso mesmo, não é uma leitura rasa. Não pode ser. É uma leitura aprofundada, com um viés, sim, e com uma interpretação, sim, crítica. Isso não quer dizer partidária. Ok, Marlos, vamos deixar então para o segundo bloco de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre o Exame Nacional do Ensino Médio e as suas alterações aí ao longo desse último ano de 2020 e 2021, desses 2 últimos anos. Perfeito. Já voltamos. Até já. E esse foi o nosso Giro de Notícias. Voltamos em instantes. Graduação à distância é na Uninter. Nota máxima no MEC. Ilha, olha o que chegou pra você. A câmera tá pronta. E agora, professor? Agora é só gravar. E o tempo permanece bom durante todo o dia. É com você, Amanda. Obrigada, Carol. Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. Voltamos para o segundo bloco do programa de hoje, programa Eureka, retomando em 2022. Após um período de pandemia, estávamos fazendo as gravações remotamente. Hoje é o primeiro programa que nós estamos gravando novamente presencial aqui nos estúdios. Temos como convidado o professor Marlos Geronasso, que é o presidente do Instituto Eureka. No primeiro bloco, fez uma retomada, contou como foi a trajetória do Eureka, como tudo começou, de que forma era também o Eureka como uma organização não governamental, com um outro nome, um outro registro, e hoje o Instituto Eureka. Bem, Marlos, nós ficamos então de conversarmos um pouquinho mais sobre o novo ensino médio e também o Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos começar então com o Enem, que nós já temos alguns questionamentos, muitos estudantes já nos perguntam como será esse novo ensino médio. Aliás, o próprio Enem do Exame Nacional, né, o Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos começar então com o Enem, por favor? Sim. O que aconteceu nesse início de ano, e aqui vai um ponto relevante, enfim, o Ministério da Educação deu um passo em favor desse olhar para o Exame Nacional do Ensino Médio com 2 anos de antecedência, de bom tom. Por quê? Nós teremos o Enem desse ano, Enem 2022, com as datas já programadas 13 e 20 de novembro. Então, em princípio, 13 e 20, essas datas não foram oficializadas, aí já há um equívoco. Então, é nessa hora que... mas eles criticam. Não, não tem. Nós estamos caminhando para a metade desse ano. Não é possível que as datas não estejam oficializadas. Sim. É básico, é elementar. A escola não funciona sem planejamento. Então, o planejamento se cobra. Consequentemente, tem que se cobrar do Ministério da Educação. E aí, um ponto relevante nesse sentido. 13 e 20, muito bem. Nesse ano, nós poderemos ter questões repetidas de provas anteriores, professora Regina. Por quê? Porque nos últimos 2 anos o Ministério da Educação não teve o cuidado, o MEC e o INEP não tiveram o cuidado, por várias razões, de promover novos bancos
de questões. Como é que se faz isso? Contratação via licitação, diário oficial, traz ali professores que se colocam, faz-se o crivo, a testagem, você convida professores para fazerem questões, banco de questões, e você armazena 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 questões. Eis que chegamos em 2022 e não há mais questões para abastecer as provas do exame. Porque não é uma prova só. Entenda assim, o nosso telespectador de maneira geral. Quando nós pensamos em Enem, nós temos 180 questões na primeira aplicação, 180 na segunda aplicação, 360. E podemos ter mais 180 que devem ficar no mínimo na reserva. Por quê? Porque pode existir uma terceira aplicação, como já aconteceu em anos anteriores. Então, nesse espectro, você tem um universo de 600 questões, minimamente, que tem que ser deixadas de lado, porque elas farão parte desse processo. Mas não são só essas. Você acaba selecionando outras tantas para compor esse banco de questões que foram analisadas, que passaram pela parametrização, porque não podem ser questões tão discrepantes, professora Regina, de tal forma que alguém faça a prova A e outro que faça a prova B tem uma dissonância de informação. Então, essa calibragem das questões, ela é morosa, custosa, e, é claro, ela precisa de muitas questões. Para você parametrizar duas, você precisa de 15, precisa de 10, precisa de 12. Então, e nessa hora, o INEP não fez isso. O novo Enem se programa agora, nesse ano, para aí sim, 2024, quando surgir o novo Enem, tenhamos questões. Mas aí, em 2024, nós já vamos ter os estudantes que iniciaram em 2022, nesse ano, 2022, exatamente. o primeiro ano do ensino médio, já com a reforma do novo ensino médio. Sim. E vão chegar em 2024 já com uma outra formulação do Exame Nacional do Ensino Médio. Podemos dizer assim, a partir dos itinerários formativos, a partir do caminho que esse estudante escolheu iniciar. Quem fala ainda segundo grau, fala porque se refere ao passado, nomenclatura antiga. Sim. Esqueça, já acabou o segundo grau há muito tempo. O ensino médio, nesse formato atual, ele deixará de existir em 2023. Então, meninos e meninas que estão nesse ano fazendo a segunda série do ensino médio, ou a terceira série, estão se despedindo de uma forma que deixará de existir. Certo? Por quê? Deixará de existir porque surge o novo ensino médio, que já está implementado obrigatoriamente desde o início letivo de 2022 e terá sua primeira turma formanda em 2024. Claro que as provas do Exame Nacional terão que dar conta desse novo formando, não do anterior. O anterior já acabou. Então, por isso a preocupação com o banco de questões. Recentemente, professora Regina, agora em abril, o Conselho Nacional de Educação aprovou esse mecanismo do novo ensino médio. Então, junto com o novo Enem, melhor dizendo. Certo. Marlos, independente também desse novo formato, tanto do novo ensino médio, a partir da reformulação, mas nós também poderemos ainda dar essa continuidade, lembrando aos estudantes, essa continuidade dos estudos, fazendo um subsequente. Sim. Porque esses que concluirão o ensino médio, tanto os estudantes que estão no terceiro ano do ensino médio em 2022, quanto os estudantes que estão em 2022 no segundo ano do ensino médio e farão a conclusão em 2023. Isso. Para esses que muitos também já têm essa preocupação, no sentido de, mas eu vou ter o meu ensino médio o ensino médio regular. Não é o mesmo ensino médio que os que entraram no primeiro ano do ensino médio agora, em 2022, terão uma formação específica, ok? Mas poderá haver o subsequente. Não, é que o que ocorre nesse sentido, professora Regina, é que o novo ensino médio traz os itinerários formativos. Sim. Então, é uma parte flexível do novo ensino médio. Estávamos habituados a uma realidade de 2.400 horas. Para quem está nos acompanhando, 2.400 horas, nós temos 2 pedagogos aqui, a professora Regina tem um lastro bem mais efetivo que o meu, mas é assim, 2.400 horas. Isso se aplica a quem está na segunda e na terceira série do ensino médio. Hoje, deixará de existir. Quem está na primeira série tem uma carga horária com 3.000 horas. Nessas 3.000 horas, esse indivíduo terá diante de si uma parte base, intermediada pela Base Nacional Comum Curricular, em 1.800 horas, e terá
diante de si 1.200 horas ofertadas para a parte flexível. Aí são os itinerários. Quando a professora cita o subsequente, ela está falando que lá na frente, se alguém terminar o ensino médio e quiser voltar, retomar para essa complementaridade, porque terá que fazer, porque senão ele vai perder a própria condição de fazer um novo Enem, ele poderá fazer isso, só que vai lhe dar um pouco mais de trabalho, Sim. porque o formato no qual ele se formou, com o perdão do trocadilho, né, o formato em que se formou, deixará de existir. E o mesmo Exame Nacional, hoje, com 180 questões e uma redação, deixará de existir nesse formato. Esse formato, ele tem sua duração já programada para o fim no próximo ano. Então, nesse ano, 180 questões e uma redação. O ano que vem, 180 questões e uma redação. No ano de 2024, uma redação. E as questões? Ainda não sabemos. Essa parte ainda está em discussão, já com a aprovação do CNE, mas não com a regulamentação do MEC. Qual é a nossa expectativa? Aí vem a cobrança, que o MEC não deixe para fazer essa regulamentação em 2023. Faça neste ano, até o final deste ano. E para acalmar um pouquinho os nossos estudantes e os familiares desses estudantes, quem está concluindo o ensino médio, ou seja, no terceiro ano do ensino médio em 2022, faça o Enem agora. Sim, faça o Enem, inscrições acontecendo agora em maio. Você fará o Exame Nacional, sem problemas, poderá utilizar essa nota, inclusive, no ano de 2023 e no ano de 2024. Porém, mesmo com o novo, com o ensino, com o Enem alterado. Sim, porque instituições particulares, instituições privadas, continuam aceitando o Enem, mesmo decorridos anos anteriores. Mas isso é uma certeza? É uma certeza hoje. As instituições poderão mudar essa reflexão? Sim. Por isso também é importante estar sempre a par, informado e, é claro, acompanhando os processos. E isso é algo que o Eureka sempre faz ao longo dos 18 anos de existência. E sempre em defesa. Quando nós dizemos isso aqui, nós já encaminhamos muitos documentos ao MEC, muitos documentos ao INEP, muitos documentos às secretarias de educação, a do Paraná, sobretudo, sugerindo situações. Então, não é só a parte televisiva, vir aqui e dizer, no próprio vestibular da UFPR, quantas inserções nós fizemos, quantas vezes nós propusemos a retirada de livros, uma leitura obrigatória, e estávamos certos, os livros foram retirados não por nós, mas pelo contexto, quantas vezes nós dissemos que aquela questão estava errada, ela foi derrubada do gabarito, porque ela estava errada mesmo, porque nós fizemos gabaritos oficiais, o programa Gabarito. Olha, quantas atividades fizemos, professora Regina, e continuamos fazendo. Certo, Marlos. E com relação ao novo ensino médio, quer fazer um comentário geral para nós encerrarmos? O novo ensino médio, ele dá os seus primeiros passos, mas ainda, eu diria que, fazendo uma analogia, professora Regina, como um bebê que está aprendendo a andar. Qualquer um de nós já passou por isso, né? Costuma-se brincar que a cabeça do bebê é muito pesada, é grande e pesada, às vezes proporcional ao tamanho do corpo, dependendo da idade, dos meses ou ano e pouquinho que ele começa a andar. O novo Enem parece esse bebê cambaleante. Ele não consegue ainda dar passos sozinho e não consegue correr. Nós teremos que ter essa paciência para entender o novo Enem, compreender aí sim o novo Enem, o novo ensino médio e compreender como essas mudanças serão solidificadas. É por isso que estamos aqui. Exatamente, é por isso que nós estamos aqui e que nós daremos continuidade, então, ao Eureka, gravando presencialmente ao longo de 2022 e colocando sempre todas as novidades que nós vamos encontrando ao longo dos caminhos da educação. Agradecemos bastante, então, a presença do professor Marlos Geronasso, presidente do Instituto Eureka, e convido vocês para que continuem nos acompanhando, que nós sempre traremos, então, essa situação nova do novo ensino médio e também do Exame Nacional do Ensino Médio, além de todas as questões dos exames seletivos com o ingresso às universidades. Acompanhe conosco até o próximo programa. Até lá!